Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda, do Despertando-se com Ananda 333. A maior parte de vocês vieram do Ananda 333, onde eu faço leituras atemporais para cada signo semanalmente. E aqui, uma vez por semana, eu tento colocar sempre um assunto sobre o despertar, lei da atração, física quântica, cura e muito mais. Hoje eu vou trazer para vocês uma coisa que me tocou bastante ontem, que foi o início do meu despertar. Eu pensei, por que não compartilhar como eu estava me sentindo antes do despertar? Porque quantas pessoas podem estar na mesma situação e muitas vezes estar totalmente perdido com o que está acontecendo comigo, com a minha cabeça, com as minhas emoções, que a gente fica tão mergulhado em se sentir sozinho, sem esperança, sem fé, desacreditando de muita coisa que já foi ensinado pra gente, já não bate mais as informações porque a gente já tentou de tudo e ainda não conseguiu resultados plausíveis na nossa vida, tanto financeira quanto emocional ou saúde, enfim, para cada pessoa em uma área ou em todas elas. Quando a gente faz um balanço da vida, né? Geralmente quando a gente chega ali perto dos 35, 30 anos, alguns 40, depende. Pode bater com 60 anos o despertar ou mais, 70. Nunca é tarde para despertar, né? Para você ter noção do co-criador que você é e que você é um pedaço da fonte, do todo. E por que eu estou trazendo totalmente assim, sem um roteiro? Eu vou falar de uma forma muito natural, como foi comigo. E se isso está acontecendo com você, ou se você já é um desperto que está no caminhar do autoconhecimento e aconteceu algo semelhante, coloca aqui no comentário, vamos trocar experiências. Eu sempre peço, gente, vamos trocar experiência. Porque um outro irmão pode estar passando pela situação que você já passou. Entendeu? Então, o início do meu despertar foi quando eu estava estudando para concurso público, há 5 anos atrás, onde eu seguia muitos coaches do concurso e todos eles falavam a mesma coisa, né? Que a gente tinha que abrir mão na questão do tempo de festa, com amigos, até mesmo com familiares, porque tinha que ter uma rotina pesada de estudo, né? De 8 a 12 horas ali, enfim. Então, como que você vai ter uma rotina dessa se você tem que dormir, muitos têm que trabalhar, né? Tem que fazer as coisas de casa, tem que cozinhar, tem que ir no mercado, tem que cuidar da saúde. Então, é, o concurseiro, ele vive um isolamento, sabe? Eu falava pro meu esposo que era como se fosse um boxeador, né? Porque aquela pessoa que treina, treina, treina sozinho, principalmente quem faz curso online, que é a maior parte dos concurseiros fazem curso online. Quase ninguém mais está fazendo presencial, pelo que eu saiba. E aí, se você se isola mais ainda, né? É você e a tela do computador o dia inteiro. Então, o início do meu despertar foi assim. Eu nunca tinha ficado tão sozinha comigo mesma, né? Foi forçado porque eu estava num planejamento, num foco do concurso, então era necessário ficar nesse isolamento, mas ao mesmo tempo aquilo foi me reconectando comigo, né? Eu acredito que se eu não tivesse passado esse tempo estudando para concurso, eu não iria estar voltando para mim. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa de ter muitos amigos, muitos colegas,
que amigos a gente conta no dedo. Muitos colegas, eu sempre fui muito solícita, então tava sempre enganjada em alguma coisa, em uma festa, ajuda daqui, ajuda dali, né? Eu fazia parte de um centro umbandista, né, antes, e eu tive que parar tudo, tudo. Eu pedi até demissão do trabalho, fiz um planejamento financeiro para ficar X tempo estudando, aí graças a Deus, né, tive uma cocriação de uma causa trabalhista na justiça, onde me ajudou. Então, até se vocês quiserem saber, eu já estava aplicando lei da atração e não sabia. Quantas coisas eu manifestei com lei da atração sem saber, antes de começar a estudar, né, a fundo, fazer técnicas e tal. Mas o que eu quero falar para vocês é que foi um momento de isolamento, né, um isolamento proposital por causa do concurso. Porém, eu nunca tinha passado por um isolamento tão forte na minha vida. Era muitas vezes aniversário de familiares eu não ia, porque eu tava ali estudando, sábado, domingo, feriado, né? Então, enfim, quem é concurseiro vai entender. Tive êxito, passei, fui convocada, porém não tomei posse, porque foi um concurso de São Paulo, logo depois veio a pandemia, então demorou 3 anos para chamar, e quando chamou, eu tinha acabado de ganhar minha neném, 3 anos depois, né? E a minha neném tinha 7 meses. Eu sou do Rio. Enfim, aí eu pensei bem o que eu ia fazer naquele momento, né? Mas, se não fosse essa minha atitude de não ter assumido lá, eu não estaria aqui hoje com vocês. Foi logo após essa decisão que, né, eu resolvi assumir para mim, primeiro, o compromisso de trabalhar com a espiritualidade em rede social, autoconhecimento, porque era um assunto que eu já estudava há 5 anos, praticamente, desde que eu comecei a estudar para concurso. Até porque qual concurseiro que não conhece lei da atração? Todos começam a estudar sobre isso também para obter o resultado que quer. Enfim. Então, o meu isolamento foi proposital. Porém, me desconectar de tantas pessoas que eu amava, né, ter que abrir mão de estar momentos e tal, era uma coisa que eu internalizava que era necessário, e era, mas também me fez me desconectar com várias partes minhas ao mesmo tempo. É uma coisa meio doida, sabe, gente? Só quem é concurseiro vai saber falar aqui. E não foi coisa de 6 meses, né? Foram 5 anos. E nisso tudo, tinha dias que batia aquela solidão, né? Como eu falei pra vocês, é como se fosse um boxeador, o concurseiro, principalmente o que faz curso online. É ele ali com um instrutor, né? O que é o boxe? É um esporte de uma pessoa. Não tem uma equipe, é isso que eu tô falando pra você. Que quando a gente entra em campo com uma equipe, aquela força de todo mundo junto é uma coisa. Agora, quando a força depende o tempo todo de você, eu acredito que o boxeador é isso, né? A força depende o tempo todo dele. Não tem uma equipe que entra no boxe, no ringue com ele. Então eu falava isso pro meu esposo. Eu me sinto uma boxeadora. Que tá, ó, treinando duro todo dia. Sabe? De 8 a 12 horas por dia, treinando, treinando, treinando pro dia do combate. Treinando, treinando, treinando pro dia do combate. Então é um trabalho muito isolado. E aí, como eu me desconectei de muitas coisas ao mesmo tempo, bateu não só solitude, mas com uma solidão. Porque o concurseiro, quando ele leva a sério, ele não conversa nem pelo WhatsApp. Só um final de semana, um tempinho livre ali na hora do almoço, manda mensagem pra mãe, como é que tá, não sei o quê. Concurseiro sabe que quando mergulha,
nem no WhatsApp, nem rede social. Eu praticamente não mexi em rede social. Então você se isola do mundo total. E aí, o que aconteceu? Um concurso que eu estava estudando muito foi suspenso por causa da pandemia uma semana antes. E depois ficou sem resposta de retorno. E eu não tinha desistido dele. Eu tava estudando, naquela batida, sem saber se ia voltar, se ia ser cancelado, se. Você imagina, você investir dinheiro, tempo, saúde física, mental num negócio que da hora para outra você não sabe mais se vai acontecer, se não vai, muita certeza. E aí bateu, né? O emocional. Não, eu vou continuar estudando, eu vou continuar no meu foco e tal. Mas aí eu muitas vezes chorava, olhava pro céu e falava: Deus, eu tô me sentindo tão sozinha. Eu não me conecto mais com as pessoas como antes, que também muda tudo, tá? Geralmente antes do despertar a gente se desconecta de muita coisa. No meu caso, foi proposital por causa do concurso, porém, sabe quando a energia já não tá batendo com das pessoas também, com dos lugares, você quer evoluir, as pessoas só falam da mesma coisa e aquilo já te incomoda de uma certa forma, porque você não quer falar sobre coisas pessimistas, né? Você quer cuidar da sua energia, mas enfim. E aí eu tava me sentindo muito sozinha. Parece que você fala outra língua, né? E eu sempre falei para as pessoas mais próximas de mim, desde de sempre, né? Eu não sou daqui. Ah, daqui como, Fernanda? Do planeta Terra. Eu falava. Sim, desde que eu me conheço, de adolescente eu falava. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Mas por quê? Porque eu não sentia esse pertencimento. Porque não, gente, eu não tô querendo vender peixe, dar uma de puritana, nada disso. Mas é que eu sempre tive um coração bondoso. E as pessoas faziam algumas coisas comigo que outras pessoas, quando viam, até tomava frente, muitas vezes, à minha defesa, e falava assim pra mim: se fosse comigo, eu faria isso, isso e isso. Eu ia fazer não sei o que. Eu ia arrumar um escassel. Eu ia jogar um nome na lama da pessoa, não sei o que. E eu falava assim: eu não consigo fazer isso, sabe? Batia de frente com a minha natureza. Eu sempre falava assim: vou dar tempo ao tempo. Que cada um. Eu já tinha internalizado dentro de mim desde aquela época de adolescente. Que a gente colhe o que a gente planta. E eu não conseguia nunca responder na mesma moeda. E eu via pessoas fazendo maldades, se dando bem, né? Que depois a gente sabe que a conta é cara. E ficava meio que assim: Deus, eu não sou daqui. Eu não sou, não é possível. Eu sou muito diferente dessas pessoas, sabe? Eu nunca conseguiria falar isso pra alguém, pra ferir alguém. Coisas que pessoas me falavam ou fazia com o outro e eu via, e quantas vezes eu tomava a defesa do outro também. E mas sabe, era uma coisa que me machucava e eu não conseguia machucar o outro com palavras ofensivas, com qualquer tipo de puxada de tapete. Isso pra mim me nojava já. E aí, desde que eu me entendo por gente, tá? Desde que eu me entendo por gente. Então eu falava: eu não sou daqui, eu não sou desse lugar. Da onde eu vim? E aí, passou a vida, eu esqueci disso. Mas eu sempre falei também que, como eu sempre fui uma criança muito intuitiva, sempre sonhei muito, enfim, eu sempre falava para as pessoas assim, tipo, não julga a situação que você não sabe. Eu não sei nem de onde eu tirava isso. Eu falava assim: entre o céu e a terra tem muitos mistérios que a gente não sabe.
A gente não sabe. Eu já tinha isso dentro de mim, eu não sabia de onde eu falava isso. Isso eu tô falando, gente, eu com 12, 13, 14, 15, desde que eu me conheço. Por gente, assim, que eu lembre. Então, eu tinha... As coisas já estavam dentro de mim e eu não sabia o porquê daquilo. Eu me sentia diferente de todo mundo, sabe? Eu não conseguia agir sujo com nada, nem ninguém. Eu tinha que falar a verdade. É um negócio doido. Não é coisa de ser puritano, não. Era uma coisa que se eu fizesse diferente daquilo, me agredia. Me agredir o outro, ia me agredir. E aí, passou os anos, eu esqueci disso. E nessa época que eu tava me sentindo muito isolada, muito sozinha, eu olhava pro céu e falava: Deus, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não tô conseguindo ver tanta maldade no mundo e aquele sentimento de potência. Foi quando eu parei até de ver televisão, gente. Sabe? Tem mais ou menos isso. Uns 6 anos que eu parei de ver televisão. 5, 6 anos. Aí eu vi aquilo tudo e sabe aquela sensação de impotência? Aquilo me machucava. E eu falava o tempo todo, não sou daqui, não sou daqui, não é possível. Por que que todo mundo consegue conviver com isso e isso me agride tanto e tal, e tal, e tal. E as respostas começaram a vir a partir do momento que eu acessei o tarô. Né? Uma mensagem apareceu para mim de uma mulher no YouTube. Eu não tinha pesquisado sobre o tarô. Apareceu do nada uma mulher de Portugal que nunca mais eu achei ela no YouTube. Nessa época minha mãe estava internada. Minha mãe faleceu tem 3 anos. Minha mãe estava internada e essa mulher falava assim: você que eu tô falando agora, tô me conectando. Meus mentores estão passando a mensagem que vai desencarnar uma pessoa muito querida. E a mulher começava a chorar. E falava: se eu tô chorando porque eu tô sentindo a sua dor, eu sei como vai ser. Mas eles estão falando que tá tudo bem, que vai estar do seu lado. E eu tava lutando para salvar minha mãe de todas as formas, né? Fui pra justiça, para conseguir vaga em hospital, enfim. Eu fiquei revoltada com aquilo. Eu desliguei a televisão e falei: essa mulher tá maluca. Que a minha mãe vai viver, que eu tava orando, eu tava fazendo de tudo. Pagando advogado. Enfim, gente, foi muita briga, sabe? Judicialmente, para fazer valer os direitos de cidadão. Não é nem nada além. Mas aquilo me deixou meio em choque, assim. Não, essa mulher tá maluca, essa mulher tá maluca. Enfim, acho que uns 3, 4 dias depois minha mãe veio a falecer. Aí nesse período, né, que a minha mãe tava internada e tudo, e veio falecer, eu fiquei parada de estudar concurso, que eu fiquei focada em salvar a vida da minha mãe. Quem acompanhou de perto sabe a história toda que foi. Mas aí mesmo que eu senti mais sozinha, que eu fiquei revoltada com a situação que estava acontecendo, porque aconteceu uma injustiça, teve erro. E eu fiquei sem fé quando aconteceu. Falei assim, cara, eu orei, eu fiz de tudo. Gente, eu não era taróloga, não era terapeuta ainda na época. Eu tô contando na época, lembra? Eu era estudante de concurso. E, e veio o tarô, né? Depois que eu vi a mensagem dessa mulher e realmente se concretizou, e ela chorava muito, gente. A mulher chorava de soluçar e ela falava que eu tô sentindo a sua dor e tal. Aí eu nem assisti tudo, desliguei.
não era nem de signo. Você vê como a espiritualidade usa as pessoas. Tava querendo me passar uma mensagem. E aí passou um tempo, depois que eu tava um pouco melhor do baque do falecimento da minha mãe, eu voltei a estudar para concurso e começou a aparecer vídeos para mim dos signos. E aí eu comecei a ver. E muita coisa ia batendo, né? Eu sou de touro. E aí muita coisa ia batendo, ia batendo, ia batendo. Quando eu olhava as cartas ali na mesa das pessoas, aquilo estava me encantando. Sendo que, voltando um pouquinho da minha trajetória, eu tinha trauma com carta. Fernanda, sim, porque eu tenho um familiar que teve muitos problemas com jogo de cartas, com vício. E aquilo me bloqueou totalmente em relação a botar a mão em carta de qualquer tipo, tarô, baralho, qualquer tipo. Inclusive, quando eu estava no centro, o meu pai de santo falou: Fernando, você tem que aprender a jogar, não sei o que. Aí eu falei pra ele, na época, não, tudo menos isso, né? Me ensina outra coisa. Pra vocês verem como era forte, tá? Eu já tinha feito todos os preceitos. Só faltava dar saída de santo, né? Pra me tornar mãe de santo. E isso era uma coisa que pegava também pra mim, que tinha que aprender a jogar. E eu tinha um trauma muito forte relacionado a isso. Pra vocês terem noção, quando as pessoas jogavam um buraco na minha casa, tá? Os amigos, mãe, irmã, todo mundo sentava pra jogar. Eu ia pro meu quarto porque eu não conseguia ficar perto, porque aquilo me dava até arrepio. Era nesse nível. Então, voltando. Quando minha mãe faleceu, eu comecei a ver as tiragens depois das leituras do meu signo. Uma coisa que eu sempre fui apaixonada era signo, né? Numerologia, signo. E muita coisa ia batendo. E eu vi as pessoas tirando as cartas, estavam na mesa. E as cartas me encantavam, a de tarô. E aí eu comprei o meu primeiro deck, que foi só de arcanos maiores, 22 arcanos maiores. E quando eu peguei naquilo, parece que aquilo colou na minha mão e entrou no meu sangue, na minha veia. É como se eu tivesse acessado um conhecimento de outras vidas. Por isso, desse meu amor, paixão pelo tarô. Eu aprendi primeiro autodidata, depois eu fui fazer curso. Então, realmente, assim, meu subconsciente veio todo à tona das minhas outras vivências, sabe? Meus registros acásticos vieram à tona. Enfim, eu comecei essa jornada de autoconhecimento através do tarô. A me conhecer através do tarô, que são arquétipos que estão no inconsciente coletivo. Então é poderosíssimo. Bom, por que eu entrei nessa jornada do autoconhecimento do tarô? Porque através dele, no meu caso, foi a ferramenta que me levou a reconectar com um todo. Por quê? Quando você começa a despertar, é como se você puxasse um fio do bolo de lã e aí você quer puxar mais e mais e saber mais o que tem, mais o que tem, mais o que tem. E comecei a fazer cursos. Curso, né? Taróloga frequencial, Academia de Magas do Tarô, Escola do Alquimista, que é completa. Tem desde astrologia, tarô, o Caibalion, livro de Mirard, ou seja, tem tudo ali também, da Maia Andrade. Inclusive tem 4 certificados que a gente tem que fazer prova para poder ir ganhando certificado. Uma escola iniciática maravilhosa.
Mas tem que ter empenho, tem que ter dedicação, são muitas horas de aula. E aí vieram as respostas, uma a uma, sabe? Não tenho todas as respostas, eu não vou ter até ir embora. Porém, muita coisa já foi esclarecida. Mas o que pode ser, assim, que você pode se identificar, como eu me sentia? Uma criança perdida numa floresta, numa gigante floresta. Sabe? Quando a gente é criança e a gente está numa praça grande ou num bosque, que como a gente é criança, não sei se vocês já tiveram essa sensação. Como a gente é criança, a gente é pequeno, todo lugar que é grande, pra gente é muito grande. Quando a gente é adulto, a percepção é diferente porque a gente cresceu. Então é como se eu fosse uma criança muito, muito sim, pequena, mas que já tem uma certa consciência, no mínimo ali, vamos dizer, uma criança de 6 anos, 7 anos, e tivesse numa floresta perdida, me perdi de casa. E aí, quando uma criança, tenta visualizar isso, uma criança quando ela se perde num lugar muito grande onde ela não conhece nada, primeiro ela vai ficar com medo. Segundo, ela vai sentir um desamparo, né? Porque se meu pai ou minha mãe estivesse aqui, eu ia estar protegida. Mesmo que tivesse todo mundo perdido. Então, não é só o medo de estar perdido, é o medo também de estar desamparado. E não saber o que vai dar. Então, o que eu me sentia? Totalmente sozinha, como se fosse essa criança, né? E por que criança também, gente? Porque a criança, além dela estar aberta e ser inocente, a criança ela não tem um conhecimento ainda de mundo. Como eu estava totalmente desconectada do mundo, de tudo o que estava acontecendo nas redes sociais, na televisão, e desconectada também com as verdades que vendiam, desde espiritualidade e de tudo, sabe? O padrão, a Matrix. Vamos lá, a Matrix. Eu já estava desacreditada antes de saber que era Matrix, entendeu? Eu estava desconectada com esse mundo e perguntava para Deus, como uma criança: Deus, eu não sou daqui, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa. Voltar para casa, gente, no meu caso, não era fazer besteira, tá? Para deixar bem claro. Voltar para casa era me reconectar comigo, com as pessoas, ou com novas pessoas, sabe? Então eu tava me sentindo aquela criança sozinha na floresta, desamparada e não sabendo para onde ir. E quando eu comecei a jornada do despertar, principalmente usando, no meu caso, a ferramenta do tarô, abriu meu horizonte para outros estudos, que foi expandindo a minha consciência. E esses estudos que foram expandindo a minha consciência foram o caminho que foi me levando de volta para casa. E cada vez que eu adquiria um novo conhecimento, é como se a criança tivesse encontrado o caminho, a trilha, para voltar para casa, e mais um sinal que ela está no caminho certo. Entendeu? Mais um sinal de que ela está no caminho certo. Como se fosse uma plaquinha direcionando, e ela já sabe que é aquela plaquinha que vai levar ela de volta para casa. Então, cada conhecimento que eu vou adquirindo é mais uma plaquinha de você chegou no destino tal, vá tantos passos até tal lugar. Então, é como se eu tivesse encontrado o caminho de volta para casa através do autoconhecimento. No meu caso, eu comecei pelo tarô, comecei.
E depois comecei a me aprofundar nos livros, no conhecimento mesmo, né? Não só usando o tarô o tempo todo para consultar e aprender sobre os arquétipos do tarô. Aquilo foi a porta de entrada e foi o pé na porta, né? Porque o tarô, quando a gente aprende, a gente vê o poder que ele tem. Mas o que eu quero falar para você, se você está se sentindo essa criança perdida na floresta, desconectada do mundo, perdida de pai, de mãe, quem seria o pai e a mãe, gente? O Deus, o poderoso Deus, o todo, os físicos, o vácuo quântico, matriz divina, que você é um pedacinho dele. É como se tivesse um oceano e você fosse um copo d'água do oceano. Você não deixou de ser oceano. A propriedade é a mesma, a água é a mesma. Você entendeu? Se você tiver nesse cenário da criança perdida na floresta, desconectada total desse mundo, falando: meu Deus, eu não pertenço a esse lugar, não é possível. O que acontece? Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu vim fazer aqui? É as primeiras perguntas que quem está despertando começa a fazer. Não aceita essa realidade cruel que a Matrix vende pra gente. Então, qual o meu conselho para você? A minha ferramenta foi o tarô. Autoconhecimento. Autoconhecimento vai te ajudar a voltar para você, a voltar para o todo, sem religião, sem dogma, sem crença, a voltar para a fonte. As coisas começam a acontecer de forma incríveis que você nunca presenciou antes. E aí você começa a sentir o quê? Amparado, amado, que você está no caminho certo, que você achou mais uma plaquinha do caminho que fala: parabéns, você chegou em tal lugar, dê mais 50 passos em direção tal. E você vai feliz, igual a criança que encontrou o caminho de volta para casa. Então, gente, espero que esse vídeo eu tenha elucidado um pouquinho de como foi o meu início do despertar. Por isso que todo mundo que passa pelo despertar, gente, todo mundo que passa pelo despertar vai passar pela noite fria da alma. Os questionamentos, os sentimentos confusos, muitas vezes o sentimento de não pertencimento, pertencimento desse mundo, pertencimento da família onde nasceu, pertencimento no trabalho que está exercendo. A gente começa a questionar esse sistema. E vou te falar, se você sair do questionamento e tiver ação da informação, porque hoje nós temos aí, ó, internet. Se falar, mas eu não tenho dinheiro, temos internet. Basta pesquisar e se empenhar. Temos livros, e-books, pessoas maravilhosas com valor super acessível. Então, é uma questão de prioridade. Uma questão de prioridade. Uma coisa eu tenho certeza. É um caminho sem volta. Mas o caminho da sua liberdade. Da sua liberdade de você descobrir quem você é. Da sua liberdade do amor próprio. Porque você volta o amor próprio. Você volta a autoconfiança.
Você começa, porque lembra que eu falei que é um novelo que você vai puxando? Aí você aprende sobre lei da atração. Aí você aprende que tem que mudar sua vibração. Aí você aprende que você é co-criador, então você cria qualquer realidade. Ou seja, isso te liberta, é libertador, sabe? Onde a solidão você até gosta, porque não é mais solidão de estar sozinho. Olha as luzes até piscando, gente. Não é de estar sozinho, é solitude. Você gosta de estar com você mesmo. Sabe aquele momentinho que você, ai, eu quero ficar sozinha hoje em casa, que eu quero meditar um pouquinho, ou ver um vídeo sobre espiritualidade, ou ler o meu livro em paz, refletindo só eu e eu. Você ama esses momentos. A pessoa que não consegue ficar sozinha com ela mesma, precisa sempre da companhia de outras pessoas, ela precisa de barulho em volta, porque ela não suporta ficar com ela mesma. Então isso é muito problemático. É muito problemático. Que vai criar uma dependência de ter sempre o outro para te preencher. E o outro nunca corresponde às nossas expectativas. Ou seja, olha a melecada que acontece. Agora, quando você aprende que é você com você, e que você transborda, então o outro ele só acrescenta. É maravilhoso. Você se torna uma pessoa feliz, uma pessoa que se ama, uma pessoa confiante, uma pessoa positiva. Ok? Espero que tenha esclarecido sobre o iníciozinho do meu despertar. E se você está se sentindo como essa criança perdida, aprofunda no autoconhecimento, que você vai achar o caminho de volta para casa. Grande beijo, eu amo vocês. Namastê.